E aí, pessoal, tudo bem? No Jogando com Fera de hoje, tenho o prazer de apresentar Carol Santana, uma nutróloga, especialista em alimentação animal. Ela vai tirar nossas dúvidas sobre alimentação de cães, tá? Vamos falar um pouquinho sobre, especificamente, alimentação de cachorro. Chega aí, Fera. Tudo bem? Prazer. Prazer. Carol, então conta pra gente um pouquinho da sua história da veterinária, como você chegou até aqui como nutricionista animal, né? Olha, é uma longa história. Eu tô formada há 17 anos. Pouquinho, né? Coisa pouca. E quando eu perdi 3 cães do câncer, eu resolvi mudar a alimentação deles, né? Então eu fui em busca de cursos que me proporcionassem um aprendizado na nutrição diferenciado, né? Com alimentos e tudo mais. Eu não sabia que existia essa possibilidade, mas já estou aí há 8 anos trabalhando com nutrição. Não era o foco trabalhar com nutrição, olha como é que são as coisas, né? Mas os clientes, as pessoas vendo em rede social, começaram a pedir e no início eu fui me especializando ainda mais dentro da nutrição animal. E hoje estou aí, né, com essa especialidade linda, super apaixonada e vendo tantos resultados positivos aí na vida dos pets. Bacana, então começou do acaso, né? Seu caminho na nutrição. Por falar em alimentação, muita gente fala sobre essa alimentação natural. Qual certo é dar uma alimentação crua, uma alimentação cozida? É a mesma coisa? Qual a diferença? Então, existe sim a diferença entre alimentação crua e cozida, né? Primeiro porque a crua, a gente tem que ter todo um cuidado com a higiene, de onde veio aquele alimento, ou se você comprar de qual, né, local que você está comprando, verificar o açougue. Tem alguns alimentos vegetais, principalmente, né? Os cães, eles não absorvem muito bem alguns alimentos crus, né? Como alguns vegetais. E alguns deles possuem fatores antinutricionais. O que é isso? São alguns antinutrientes que podem sequestrar alguns outros nutrientes daquele alimento, né? Do resto dos alimentos que aquele animal está comendo, e aquilo pode prejudicar na absorção. Então, existem processos que a gente faz dentro de uma alimentação crua para que isso seja melhor absorvido, tá? E fora que tem riscos de contaminação, como eu falei aqui no início, tá? Mas isso, para todo alimento, existe um risco de contaminação, tá? Só tem que ter mais cuidado. Eu coloco muitas postagens também sobre isso, né? Para que os tutores tenham esse cuidado. Como que está sendo prescrita? É uma alimentação que eu sou fã, né? Eu tenho animais que comem alimentação crua. Então, realmente, a gente vê resultados bons, mas tem algumas ressalvas. E a alimentação natural cozida, ela já faz uma quebra desses fatores antinutricionais durante o processo de cozimento. Então fica aí a dica, né, para quem quer fazer esse tipo de alimentação. É o que a gente mais utiliza, até porque muitos tutores também têm essas ressalvas ou não querem mexer só com a carne crua, acham esquisito dar aquilo pro pet, e tá tudo bem, né? Eu costumo fazer os vegetais cozidos e às vezes a carne crua para os meus e vou fazendo balanceamento. O importante é fazer a ressalva que as duas modalidades precisam ser suplementadas porque elas não têm todo o premix de vitaminas e minerais que os pets precisam. Então, elas precisam ser balanceadas por um profissional de nutrição e devidamente suplementadas para que eles fiquem aí super saudáveis e felizes. Então, Carol, eu vejo sim que muita gente tenta ser nutrólogo em casa, né? E para essa galera que tenta fazer alimentação sem antes consultar o veterinário, o que você vê assim de principal erro de quem tenta fazer a receitinha em casa? Primeiro erro é porque vocês não consultam o veterinário nutricionista. Já começa por aí. Mas o que acontece? O que eu vejo e que eu falo muito, né, tanto com os meus clientes como até com meus colegas, é que a pessoa está fazendo ali, buscando fazer isso de uma forma a melhorar a alimentação do pet. Então ela vê às vezes no site, ou uma amiga que faz a dieta, ela também vai tentar ali fazer. Mas o que vocês precisam entender é que isso pode causar desequilíbrios nutricionais. E aí o pet adoece também, e adoece seriamente, por causa da falta de nutrientes, né? Então, o que acontece nessa falta de nutrientes? A alimentação natural, ela não consegue, ela não tem todos os nutrientes que os animais precisam para poder se desenvolver e também ali para cada fase de vida. Com a falta desses nutrientes ao longo dos anos, e faltando esses nutrientes que precisa para manutenção basal, o que é manutenção basal? Manutenção básica para ele sobreviver.
ele vai começar a necessitar de nutrientes que ele não tem. E é onde ele começa a adoecer e ficar bem doente. E aí é onde você precisa ter um gasto maior, inclusive, com o veterinário, porque ele está doente, né? Então você vai ter um gasto muito maior. Então, o que eu recomendo é que, para não ter essa falta, não adianta só suplementar, comprar um suplemento na prateleira e colocar, porque você muitas vezes não vai saber qual a necessidade e a quantidade exata que ele precisa dentro daqueles alimentos que você está colocando no prato dele de comida. Então, realmente, eu aconselho isso. Para mim, um dos principais erros é realmente a falta de nutrientes na alimentação. E isso pode desencadear, muitas vezes, deficiências hormonais, deficiências em crescimento ósseo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, fazendo para filhotes, e assim, requerimento de cálcio é uma exigência alta em filhotes, para um bom desenvolvimento ósseo. Esse animal vai ter deficiências com osteoartrite, deficiências no crescimento também. Então, a gente tem toda a preocupação, tá? Porque eu já atendi muitos pacientes assim, aparecimento de câncer, problemas de pele, porque a gente acha lindo, nossa, mas ele está comendo alimentação natural, a pelagem mudou por um tempo. Depois que começa a ter falta de nutrientes, nenhum organismo vai conseguir aguentar muito tempo com uma pelagem bonita, até mesmo a estrutura de massa magra. Então, é importante que você procure um especialista no assunto. Carol, uma pergunta assim, muito comum de quem faz alimentação com ração e quer migrar, né, para alimentação natural. Por que migrar, esses benefícios e como fazer essa troca, além de a consulta com o especialista? A consulta com o especialista realmente é o mais importante, porque ele vai fazer todas essas orientações, né? Muita gente me procura para isso, fazer essa troca, essa substituição do alimento industrializado para um alimento natural. Então, existe ali o que a gente chama dessa mudança gradativa, onde a gente leva de 7 a 14 dias para fazer toda essa substituição, para que o pet não sinta, né, de uma forma muito brusca, não tenha diarreia. Então, a gente faz essa mudança de forma gradativa, tá? Então, quando a gente faz toda essa mudança, a gente já entra somente na alimentação natural, é nítido que a gente vê realmente assim, a pelagem é o que a gente vê mudando demais, né? Muda, fica mais macia, fica um pelo mais vistoso, mais brilhoso. Então, muita gente também procura, porque tem Shih Tzu, tem outras raças de cães que têm um pelo mais longo. Então, eles veem muito esse benefício. Fora que você também pode fazer a suplementação específica para o que você quer. Se às vezes é a manutenção da pelagem, se é um paciente que tem um problema de artrose, por exemplo, a gente vai entrar com a nutrição, a alimentação específica para o quadro e também uma suplementação específica. Então vai desde mudança na alimentação, na melhora do pelo, como também nas doenças onde a gente vai tratar esse animal e a gente vai ter um resultado muito mais rápido, associado ao protocolo que o veterinário já está utilizando. A gente não tira nenhum tratamento, a gente vai ver muito mais disposição, auxilia muito também num emagrecimento de forma mais rápida e efetiva, porque realmente um paciente que está acima do peso ou obeso e precisa fazer emagrecimento, a gente vê um resultado muito melhor e muito mais rápido com a alimentação natural. Assim, são diversos os benefícios que a gente pode observar para tratamentos endócrinos, para cadelas gestantes também, para os filhotes que estão ali em amamentação e ter uma mãe gestante ali com alimentação natural. A gente tem um resultado, um benefício imunológico, inclusive, muito melhor, né? Aumenta o sistema imunológico, a gente tem uma melhora do paciente, assim, de uma forma geral, né? E eu só tenho a elogiar a alimentação natural, porque eu levanto a bandeira para a alimentação natural e a gente quer poder fazer aí o melhor por eles quando a gente oferece esse tipo de alimentação, tá? Só não esquecendo de consultar com um profissional de nutrição animal. Então, Carol, no verão chegando, muita gente tenta oferecer algum aperitivo assim, natural, geladinho, com frutas, com legumes.
Para você que entende, né, do assunto não só da veterinária, mas da nutrição, o que a gente pode fazer nesse momento, né, para ajudar a aliviar um pouco o calor? Então, para os pets, principalmente nesse Rio 40 graus, né, é muito interessante você estar fornecendo água gelada. Eu costumo colocar, até eu que sou de Teresópolis, né, lá também está esquentando bastante. Então, eu costumo colocar pedrinhas de gelo na água, ou a gente faz o gelo saborizado, porque alguns pets gostam muito, com algumas folhinhas de hortelã, morango picado, alguma fruta assim. Então, isso ajuda, né, nesse controle da temperatura, principalmente aí de bulldogs, raças braquicefálicas que sofrem muito no verão com isso, né, eles têm aquela respiração mais ofegante. Então, eu aconselho colocar sempre uma pedrinha de gelo na água. Tem os picolés, né, os petiscos gelados também que a gente pode oferecer. Alguns a gente tem que saber quais as receitas ideais, né, para poder estar indicando para esse pet. E eu gosto muito de fazer usando iogurte ou até mesmo a própria água com alguma fruta. Você bate e coloca no congelador e depois serve. Ou serve no potinho de água, ou serve como um petisco, para que ele possa ter esse momento de se refrescar, né? E muito cuidado, não só com a questão da hidratação dele, né, que é como a gente já falou aqui, mas também ao sair da rua, procurem sair sempre horários mais cedos ou no final da tarde, onde o chão já está com a temperatura mais baixa, para que ele não queime a patinha, para que você que tem um cão braquicefálico, você tem que tomar muito cuidado, principalmente com os filhotes, eles não mantêm, aí para qualquer raça, tá? Eles não mantêm uma temperatura corpórea, ele não consegue fazer essa termorregulação. Então, filhotes no verão, você precisa protegê-los ainda mais, tá? Então, essas ficam as minhas dicas aí para o verão, para você aproveitar bastante. Compre um tapete gelado, coloque aquele colar gelado em cachorros que realmente ficam muito ofegantes. Sai com esses acessórios na rua. Eu costumo falar, e eu indico muito para os meus clientes, fazer uma bolsinha para poder sair com o pet, tá? Porque aí você tem os acessórios dele ali para aquele momento. Até medicação, se ele precisar, passa mal na rua por causa do calor, o telefone do veterinário. Então já saia preparado para você atender ali aquela emergência de imediato do seu pet. E se ele passa mal por calor, pega a água, a garrafa d'água, o que for, e joga nele, molha ele para que ele possa voltando a regular a temperatura corpórea dele e não passa mal, porque realmente pode levar o animal à morte. Carol, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um prazer fazer essa entrevista, esse bate-papo, essa jogatina aqui que me diverti muito. A especialidade é em nutrição. Joga muito, hein? Então, deixa aqui um agradecimento da gente que viu o pet, tá? Vou agregar um pouco do seu conhecimento conosco, tá bom? Eu que agradeço o convite, estou à disposição para o que precisarem. Então me segue lá no Instagram, @Carol Nutri dos Pets, traz muito mais dicas sobre nutrição para o seu cãozinho. Pessoal, para você que ainda não nos seguiu nas redes sociais, não está inscrito no nosso canal no YouTube, peço que compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos que tem interesse em fazer essa transição de alimentação, quer conhecer um pouquinho o trabalho da Carol, a gente vai deixar o @ dela das redes sociais. Então, comenta, compartilha e vem seguir a gente aqui no Rio Pet.